Estamos de volta. Bom, foi nesse sentido de forte intervenção do Estado na economia, de expansão do comércio mediante a exploração colonial e de crescimento das manufaturas que se consolidou uma série de práticas econômicas que recebeu o nome de mercantilismo. Então veja bem, eu vou repetir isso aqui. Forte intervenção do Estado na economia, vai marcando. Forte intervenção do Estado na economia, expansão do comércio mediante a exploração colonial, crescimento das manufaturas. Ok? Esses três pontos, vai consolidar o que nós chamamos de mercantilismo. Como essas práticas econômicas são consideradas embrionárias ao capitalismo, alguns historiadores chamam o mercantilismo de capitalismo comercial. Ok? Então, por que embrionária do capitalismo? Porque ainda não é capitalismo. Está muito longe de ser capitalismo. Mas aí, para ficar mais fácil a compreensão, vamos colocar como capitalismo comercial. Depois a gente vai ver o capitalismo industrial. Aí é que o capitalismo surge no século XVIII com força. Somente no século XVIII é que o capitalismo vai surgir com força por causa da industrialização, por causa da revolução industrial. Ok? Bom, gente, respondi as duas perguntas. Ok? Aí vem as características do mercantilismo. Mercantilismo foi um conjunto de práticas aplicado pelas nações europeias de diferentes maneiras. Essa variação nas formas de se praticar o mercantilismo ocorreu de acordo com os interesses e com a realidade de cada país. De toda forma, as principais características que definiram o mercantilismo foram: primeira característica, anota no teu caderno, não deixa de anotar, porque depois vai ser cobrado. Metalismo ou bulionismo. Bora chamar de metalismo, que é mais fácil falar. Até eu tenho dificuldade de falar esse tal de bulionismo, certo? O que é esse metalismo? Galera que curte rock não tem nada a ver com rock metal, viu, gente? Metalismo aí é outra coisa. Esse princípio consistia em defender a acumulação de metais preciosos como principal forma de obtenção de riquezas. Lembra que eu falava para vocês o tempo todo, né, do ouro aqui na América, do ouro no sul do continente africano, certo? Do diamante, prata, ou seja, são os metais preciosos. Por isso metalismo, metais preciosos, metalismo, ok? Esse conceito foi utilizado principalmente na Espanha, durante o reinado dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel Castela. Essa prática coincidiu exatamente com o período em que os espanhóis traziam enorme quantidade de metais preciosos das suas colônias da América. Entenderam o que foi o metalismo? Não tem nada complicado, é fácil. Metalismo, na verdade, é o acúmulo, né, de metais para enriquecer a nação, para enriquecer o país. Portugal levou daqui do Brasil quase todo o ouro e pedras preciosas, certo? Que os colonizadores encontraram, né, usando tanto os bandeirantes em São Paulo, né, como também os negros escravizados que vieram do continente africano e os índios, para extrair esse minério, para extrair esses metais, né, e levar para Portugal. Portugal se beneficiou demais disso. Então, entenda, metalismo, ok, é a obtenção de metais preciosos para enriquecer a coroa, para enriquecer o país.
ok? Segundo, colbertismo. Colbertismo é visto em partes como o oposto do metalismo, praticado pelos espanhóis. Essa prática foi adotada pelos franceses por influência de Jean-Baptiste Colbert, por isso colbertismo, e ficou caracterizada pelo incentivo ao desenvolvimento manufatureiro como forma de atrair moeda estrangeira e, consequentemente, riqueza. Defendia também uma política de limitação de gastos internos. Olha que coisa interessante. Enquanto o metalismo era encher a coroa de metais preciosos para que a coroa seja uma coroa rica, né? O império, o reino seja um reino rico com metais preciosos, lá na França eles usam um critério diferente. Não, nós não vamos nos achar que estamos ricos porque temos metais preciosos. Não, nós vamos produzir. Nós vamos produzir. Nós vamos produzir de que forma? Vamos produzir através da manufatura, porque a gente produz através da manufatura e a gente vende esse produto, então a gente vai acabar lucrando com a venda desses produtos, certo? E nós vamos limitar os gastos da coroa, certo? Portugal gastava muito, gente. Os reis em Portugal, eles eram esbanjadores. Eles faziam farras com o que eles ganhavam. É tanto que Portugal perdeu quase toda a riqueza de ouro que extraiu daqui do Brasil para a Inglaterra. Porque enquanto os franceses investiam na comercialização, na manufatura, né, na produção manufatureira e na comercialização desse produto e os gastos internos serem minimizados, limitados, ninguém pode gastar muito, porque se a gente gastar muito a gente não vai ter receita, a gente não vai ter receita suficiente para cobrir esses gastos, então a gente segura a onda, gasta pouco e a gente produz, né? Isso gera riqueza, certo? Então o colbertismo era isso. E balança comercial favorável, que tem muito a ver também com o colbertismo. Vocês vão entender o que é. Essa teoria defendia que a soma das transações comerciais de um Estado deveria ser positiva. Ou seja, o volume de mercadorias vendidas deveriam ser superior ao volume de mercadorias compradas. Ou seja, balança comercial favorável significa dizer, eu exporto mais. Exportar é vender para fora, vender mais, eu vendo mais, eu estou produzindo e esse produto que eu estou produzindo aqui, eu estou vendendo para fora, eu estou exportando esse produto, estou vendendo mais, mas em compensação eu não estou comprando tanto. Ou seja, vai sobrar dentro do governo, dentro do Estado, reserva de capital, de lucro. Porque eu não estou gastando o meu lucro todo comprando produtos de fora. Pelo contrário, eu estou vendendo o meu produto. Ora, se eu vendo o meu produto, entra dentro do Estado dinheiro, capital, certo? E esse capital que está entrando, eu estou mandando de volta pouco, porque eu estou comprando menos. Vocês entenderam a lógica aí? Vender mais e comprar menos, certo? Isso é a balança comercial favorável. Outros pontos importantes a serem considerados sobre o mercantilismo: incentivo ao desenvolvimento manufatureiro, incentivo à construção de embarcações, base para a expansão comercial da época, protecionismo alfandegário, imposição de impostos sobre mercadorias estrangeiras. Vamos lá. Olha, eu vou parar para depois voltar num vídeo explicando esse último pontozinho aqui, esses dois últimos pontos, porque eu sei que vai ser importante para vocês. Aguarda um instantinho que eu volto já.